Pai, essa atmosfera que já está aberta, Pai, que já está totalmente preparada, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue agindo em nosso meio, que o Senhor continue cada vez mais tocando os nossos corações, cada pessoa que está aqui nessa casa, Pai, que realmente veio aqui, saiu dos seus lares e estão aqui hoje, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa realmente mover, Pai, na vida de cada um deles, Pai, trazendo a revelação, trazendo conhecimento, Pai, trazendo cada vez mais, Deus, o toque do Teu precioso Espírito Santo na vida de cada um. Nós declaramos agora falido e cancelado todo intento das trevas que queira trazer confusão, que queira trazer, meu Pai, sono, cansaço, distração, ou qualquer tipo de enfermidade agora, dor de cabeça, enxaqueca. Damos agora uma ordem, um comando, bata em retirada agora em nome de Jesus, que todos nós possamos absorver essa semente que está sendo lançada, como solos férteis, preparados, Pai, arados, para que ela realmente venha, penetre e cresça e frutifique cada vez mais. A Ti a honra, a Ti a glória e todo o louvor. Usa-me mais uma vez, eu te peço, que seja feita a Tua vontade, não a minha, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Hoje é um dia em que muitos se alegram, muitos celebram o Dia dos Pais. Nós acabamos de ver aqui uma apresentação tão maravilhosa, tão preciosa, as crianças exalando o amor, o cuidado, o representando, tentando mostrar para você, pai, ou para todos os pais aqui presentes, nós amamos vocês, vocês são importantes, papai, vocês são queridos, vocês são os nossos super-heróis, vocês são a nossa referência. Então, tão precioso, ainda o testemunho, com aquela declaração que me fez chorar mesmo, chorei. Não dá, é bom demais, meu querido, quando toca, mexe. Então, hoje, por ser um momento muito especial, em que muitos filhos trazem presentes, muitos filhos fazem apresentações. Eu, por exemplo, cheguei agora à tarde de Maringá, estive em Maringá ministrando um seminário lá sobre os dons. Foi tempo precioso, meu querido. Você sabe o que eu falo precioso, rímel com ranho, cura, meu querido, maxilar voltando, coisa assim, carga dentária mexendo, foi coisa extraordinária o que Deus começou a fazer. Lindo, então cheguei 3h20 quase, e a minha filha estava lá com cartaz, lá na rodoviária vestida de noiva, de noivinha de Cinderela. Ai, papai, eu te amo. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, filha, você quer casar com quem? Com o papai. Falei, é assim que eu gosto. Vai chegar nenhum calçudo que nem eu não, tem que chegar um calçudo pelo menos com estilo, tá? Bem boné panetone igual o meu aí, né, falando aí, a gente troca uma ideia depois, hein? Mas, gostoso, meu filhão saiu correndo da visão, aquelas bochechonas pulando, vem demais, gostoso. Então, sim, é um dia onde nós recebemos homenagens. Minha preciosa esposa, pastora Karen Morena, postou uma foto minha demais, aquela canela grossa minha demais, aparecendo, meu Deus, com os meus filhos, uma declaração linda. Eu falei, que panturrilha esse cara tem, Jesus. Mas foi bom, gostoso, é bom você poder ter esses tipos de homenagem que arrancam lágrimas, mexe com a gente. Para mim, não apenas hoje, mas todos os dias, mesmo em meio àquela loucura, ou àquela correria do nosso dia a dia, muitas vezes quase ficando louco, tudo virado, eu olho para os meus filhos, a Bianca, o Davi, eu amo demais. Ainda mais quando eu olho para minha esposa, minha morena, eu amo demais, a saudade bate. Eu estava lá naquela cidade sem eles e o meu coração aqui, eu falando, meu Deus, que saudade demais, querendo compartilhar com elas coisas. Tudo bem que hoje tem tecnologia, você manda mensagem, mas é diferente o contato, é diferente você olhar no olho, é diferente você poder sentir aquela aproximação, o calor da pessoa que você ama e que ela também te ama. Então isso é bom demais. Então eu confesso que é bom demais essa data, porém, entretanto, mas eu confesso que também nessa data eu lembro muito do meu pai. Eu lembro muito do meu pai, vocês sabem a história, eu perdi o meu pai alguns anos atrás, se eu não me engano, vai fazer quase 5 anos, a Bianca, mais ou menos isso, quase 5 anos. Estou curado, sarado, mas é a saudade. A saudade, meu querido, bate forte. Meu pai teve uma parada no coração fulminante, ele foi para o Senhor Jesus com 51 anos de idade. Foi muito delicado, super novo, meu pai era forte mesmo, saudável, bem, mas ele tinha um problema no coração, e esse é o problema de muitos homens que nunca vai no médico. A esposa fala, vai no médico, vai no médico, vai no médico, mas o cara é aquele cara turrão, bacana, aqui é nós, aqui ó,
Pia de nada não, mulher, aqui ó, farinha com leite, aqui domina, aqui é nós, ó, aqui ó, sangue forte. Partiu, subiu. Então, homens, façam um check-upzinho, dá um geral. Depois que meu pai fui fazer exame de coração, fui nessa, dá para precaver. Amém? Fica tranquilo. Talvez se meu pai, não sei como é que foi, se foi precoce ou não, mas não sei. Partiu. Então eu sinto muita saudade deles. Por quê? Porque meu pai, ele ia adorar brincar com os meus filhos agora. Meu pai, ele ia adorar, ele conseguiu pegar a Bianca ainda era bebê. Meu pai, ele ia curtir demais elas. Por quê? Porque pensa num cara brincalhão. Eu brinco demais. Mas o meu pai, a gente tinha que falar para ele, chegava a irritar. Meu, para de brincar, dá para falar sério? Brincava, curtia, sempre tinha uma piadinha fora das ideias, no meio da conversa, longe. Falava, meu, o que você está falando, cara? Nada a ver, meu Deus! Dá para falar sério? Brincava, dava presente. Sempre quando vinha, quando estava encontrando, ia para São Paulo, presenteava a Karen, me presenteava. Sempre o presentinho. A única pessoa, meu querido, que me ligou toda a semana, quando eu vim de São Paulo para cá, em 2004, que não tinha ninguém, nenhum de vocês ainda eu conhecia, Filo, Orandinil, galera, ninguém eu conhecia, não conhecia ninguém, estava aqui sozinho, somente na casa dos meus tios, mas era diferente. Ele me ligava toda semana, e aí filhão, como é que você está? Era aquela ligação de 10 segundos, era aquela ligação de 20 segundos, mas para mim era 1 hora, 2 horas no meu coração, porque ele me dava gás. E aí, já fez um neto para mim? Falei, pai, estamos aqui praticando daquele jeito, né? Se é que você me entende, vamos lá de voador e tal, mas vai chegar 1 hora que é nós. Mas por enquanto segura que não é o momento e tal. Sempre falava isso, sempre brincando, esse ainda vai me dar um neto. Falei, vou te dar vários netos. Então eu fico triste, não triste, mas com saudade, meu querido, porque agora eles estão numa fase fantástica. O Davi está assim incrível, como ele apronta, como ele sobe. Às vezes eu chamo ele até de Homem-Aranha, o furacão chegou, meu querido, ele pega, a mão dele parece que tem velcro, onde passa, leva. Não, segura, puxa a toalha de mesa. Eu falo, meu Deus, tem um Spider-Man na minha casa e não sabia. Então, mexe. Por um lado eu tenho sim, mas lá no fundo está tratado, pastor. Você tem algum tipo de rancor, mágoa? Nenhuma. Briguei com meu pai na época da minha adolescência, saí na mão com meu pai. Meu pai me pegou pelo pescoço, meu querido, a ponto de querer me estrangular na hora do nervoso, raiva. Eu peguei e joguei ele na mesa. A hora que eu fui daquela boa muqueta no meio da boca dele, eu falei, cara, é meu pai. O que eu estou fazendo? Depois, naquela hora, nós nos acertamos, pedi perdão, ele pediu perdão, nos resolvemos. Então, teve altos e baixos, mas ele foi um bom pai. Por quê? Porque ele levava sempre a gente para brincar, sempre para poder curtir. Foi muito gostoso, foi muito precioso. Então, eu sinto saudades dele sim, por causa dessas brincadeiras, desse cuidado. Aquela saudade saudável, sabe aquela saudade saudável? Amém? Tá entendendo? Puxa, que legal, que bom. Não fico vivendo lá atrás, porque no dia que ele desceu, eu ajudei a arrumar o corpo dele no caixão. Em lágrimas, ajudava, o cara sobe um pouquinho a cabeça. Eu falei, tá bom. Põe tudo, pode rir, meu querido, eu vou deixar você rir. Vou deixar. Foi, mas na hora eu falei, pai, que saudade, mas eu preciso continuar esse legado. Eu preciso continuar essa história. Eu preciso continuar dando mais um passo. Então aqui, meu querido, hoje, de repente, é um daqueles dias onde você talvez está muito alegre, está muito feliz, porém tem outros que talvez o seu coração se fecha. Dia dos Pais, o seu coração trava. Dia dos Pais, a hora fala pai, o Dia dos Pais, o seu coração automaticamente cria uma barreira, um bloqueio. Você não gosta nem de ouvir sobre essa data, pois algo aconteceu em sua vida com relação ao seu pai. Alguma coisa talvez causou dor, agonia, angústia, rejeição, entre tantas outras coisas. Aquilo aconteceu, aquele homem, aquele pai que talvez ia ser o seu herói, você imaginava que ia ser o seu herói, aquele que na verdade ia ser aquele teu porto seguro, super-herói como nós vimos aqui, mas ele agiu de uma outra maneira, ele agiu de uma tal maneira que hoje há mágoa, hoje há rancor, hoje há sentimento de abandono tão intenso que alguns tentam tampar essa ferida, essa mágoa, esse rasgo no coração com a correria do dia a dia, com os afazeres, com tantas outras coisas, mas você sabe que não tem como, você sabe que mesmo tentando tampar, ou mesmo deixando o tempo passar, se isso está no teu coração e não foi colocado para fora, não foi resolvido, e quando você escuta uma ministração, ou conversa com alguém sobre pai, ou de repente você vê um pai abraçando um filho, um sentimento dentro de
você grita, aquela sensação que não é boa, mas ela é ruim, começa a rasgar, começa a doer, começa a penetrar, você fala, cara, não dá, você está sorrindo com os lábios, porém o seu coração está gritando, porém o seu coração está falando, onde está o meu super-herói, aonde está a minha referência, aonde está o meu pai? Do lado de fora tudo maravilhoso, mas dentro só você sabe. Por isso que eu digo nessa noite, em primeiro momento eu preciso ministrar para os pais que estão aqui presentes, ou aqueles que estão assistindo essa mensagem algum dia. Depois eu vou ministrar para os filhos, mas nesse primeiro momento é para os pais e também para os futuros papais. Pais, nós temos uma grande responsabilidade. Pai, você tem uma grande responsabilidade de ensinar, de orientar e principalmente de cuidar para que os nossos filhos caminhem na verdade, tenham uma aliança com Deus, para que eles caminhem com princípios verdadeiros, para que eles não andem debaixo de princípios destruidores, debaixo de mentira, debaixo de engano. Então, pais, nós temos uma grande responsabilidade, tocar os nossos filhos, que será uma próxima geração, para que venha a ser uma geração saudável, para que venha a ser uma geração abençoada, para que venha a ser uma geração que caminhe na verdade, não na mentira, não no engano. Então, pais, você é muito mais do que alguém que vai trabalhar e acha que só traz o dinheiro. Não, pai, eu trago o dinheiro e acabou. Muito mais do que isso, além de trabalhar, além de ralar, você precisa ser o super-herói, você precisa ser o porto seguro, você precisa orientar, amar os teus filhos, amar a tua esposa, ser um bom marido, respeitar e cuidar cada vez mais dos seus filhos, essa mulher que você um dia falou que ia amar, cuidar e respeitar, essa mulher que você tirou de dentro de uma casa, de dentro de um lar, dentro de uma família, perante autoridades, juiz, pastor, padrinho, todo mundo, você fez aquela declaração maravilhosa, eu vou te amar, eu vou cuidar. Todo mundo riu, foi bom. Essa mesma declaração tem que ser verdadeira todos os dias. É hora de você falar a verdade, é hora de você olhar para essa família e falar, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso cuidar desse lar, eu preciso cuidar dessa esposa, eu preciso cuidar desses filhos, eu preciso ensinar os meus filhos. Então nós temos essa grande responsabilidade, ensinar e orientar os nossos filhos. Em Gênesis capítulo 17, se você for rápido de endereço, corre lá. É um momento decisivo na vida de um homem. Deus fala para Abrão, Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Vou fazer uma nação de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Nós hoje sabemos que nós também fazemos parte disso. Por quê? Porque ele fala, olhe para a terra, olhe para a areia, vê se você pode contar, aqui assim será a tua geração. Ali fala de uma geração terrena, ali fala do povo escolhido, mas ele também fala, olhe para as estrelas, vê se você pode contar, assim será a tua geração. Ali ele fala de uma linhagem celestial que sou eu e sou você, os gentios que entraram depois de Cristo Jesus. Então, meu querido, aqui nesse cara, meu querido, aonde partiu tudo, nesse pai aqui foi onde tudo deu start, aonde tudo deu um começo. E o texto fala assim, Gênesis 17, 1 e 2, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então Deus aparece para Abrão, ele faz uma promessa, ele chama Abrão para realmente viver essa promessa que Deus tinha para a vida dele. Mas essa promessa, ela não afetaria apenas Abrão, mas também a sua descendência, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos, toda uma geração, uma linhagem seria tocada. Então pare e pensa comigo, olha a responsabilidade desse cara nesse chamado, a partir de você, fala para o irmão do lado, a partir de você, assim que Deus falou para Abrão, a partir de você, vai começar uma linhagem, vai começar uma nação que eu amo, vai começar um povo que eu escolhi, um povo que eu separei. E sabe o que é interessante? Que Deus chama Abrão na idade de 99 anos. Quando você vai estudar sobre os números, o número 9, ele fala de uma transição, ele fala de um final de um ciclo, início de outro. Então aqui 99 é a mesma coisa, está finalizando um ciclo, vai começar um novo. Deus está falando para Abrão, Abrão, tudo bem? Até aqui
foi um tempo, foi uma fase, mas a partir de agora eu preciso ter um tete-a-tete mais forte contigo. Abrão, até agora foi bacana, você estava dentro de um ciclo, mas a partir de agora eu estou te chamando para coisas maiores. Agora estou te chamando para coisas que vai não apenas tocar a tua vida, você vai ficar maravilhado, mas vai tocar os teus filhos, vai tocar os teus netos, vai tocar uma geração maravilhosa, e tudo isso vai partir de você. Olha que coisa preciosa, olha só que chamado. Mas Deus fala para Abraão, mas nisso, para essa promessa, para essa aliança que eu tenho contigo, eu preciso que você faça algo, Abraão. Eu preciso que você ande na minha presença e ser perfeito. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, quem está te chamando, aqui que é interessante, quem está te chamando sou eu, o Deus criador de tudo, não sou como os outros deuses que você viu em sua vida. É Deus falando assim, ó, eu sou o El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus onipotente, eu sou aquele que criou tudo, céus e terra e universo, não há outro Deus igual a mim. Os outros deuses são baixos, os outros deuses estão ali, não são nem deuses, mas aqui está, quem está te chamando, Abraão, é o El Shaddai, é o Deus onipotente, é o criador de tudo. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma direção para a tua vida. Abraão, eu posso mover de uma tal forma, de uma forma extraordinária em sua vida e da sua descendência, mas para isso eu preciso que você caminhe na minha presença. O que isso quer dizer? Abraão, você tem a opção de caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus achismos, ou caminhar segundo a minha vontade para a sua vida. E aqui, meu querido, é triste. Por quê? Porque quantas famílias e lares estão sendo abalados, outros destruídos, pois muitos pais têm tomado um rumo totalmente fora da vontade de Deus, e cada dia mais as consequências têm aparecido, cada dia mais, meu querido, situações acontecendo. Olha o que a irmã falou aqui hoje, adolescente, ela abriu o coração, ela falou, não desista de mim. Veja só como uma referência de um pai faz, meu querido, na vida de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente. Muito sério, mas é triste. Pais, eu digo para vocês, olhem para os caminhos que vocês têm escolhido, olhe para as decisões que vocês têm tomado. Esse é o caminho da vontade de Deus para a sua vida, esse é um caminho que você está tomando, ele vai ser um caminho que vai gerar frutos dignos, frutos abençoados, frutos que realmente vai tocar uma geração, frutos que realmente vai tocar os teus filhos. Eles vão crescer em sabedoria, em conhecimento, mas principalmente com uma aliança com o Senhor. É delicado você olhar para uma situação como essa. O Senhor não deseja ver a sua família destruída. Ele te chama para caminhar segundo a vontade dEle. É Deus falando para você, venha caminhar comigo, venha caminhar do meu lado. Eu vou te ensinar a ser um bom pai. Eu vou te ensinar realmente como você deve crescer, como você deve realmente amadurecer. Deus chamando, vem. E sabe o que é o mais interessante? Essa palavra aqui no hebraico, para a presença, ande, caminhe na minha presença, ela é traduzida como face. A palavra aqui no hebraico, no original, ela é traduzida como face. O que Deus está falando nesse momento, nessa hora, para Abraão? Abraão, talvez você não teve referência como pai, talvez o teu pai não te ensinou, ou talvez teu pai te ensinou um princípio, um caminho, uma direção, que você está somente transmitindo para os teus filhos. Eu entendo, talvez você nunca teve um abraço, talvez você nunca teve um carinho, talvez você não teve nem teu pai, ou nem conheceu teu pai. Abraão, eu entendo tudo isso. Abraão saiu lá do Ur dos Caldeus, aonde a idolatria era forte, aonde sacrificavam crianças a deuses. Então olha só o histórico de Abraão, mas agora Deus fala para ele, tudo bem, até aqui foi um tempo, até aqui foi um período, mas agora é um novo ciclo na tua vida. Abraão, eu preciso que você caminhe olhando para mim. Abraão, eu preciso que você caminhe olhando para minha face, porque agora eu vou ensinar você a como ser um pai, agora eu vou ensinar você a como amar, agora eu vou ensinar você como abraçar. Talvez você não teve isso, talvez o teu pai nunca falou para você, eu te amo, e você tem esse bloqueio, essa trava de poder falar para o teu filho, eu te amo, filho, ou dar um abraço. Talvez você é aquele que foi mostrar um desenho para o teu pai falou assim, sai daqui, eu tenho que trabalhar. Talvez tua referência foi essa, mas pais, eu falo para você hoje, assim como Deus falou para Abraão, talvez o seu histórico foi esse, talvez teu pai foi assim, mas não precisa continuar assim. Deus fala para você,
caminha na minha presença, venha na minha face, eu vou te orientar como você deve ser um pai que vai tocar uma geração, o pai que vai tocar o teu filho, o pai que essa geração será abençoada. Pai, olha para mim, é Deus falando para Abraão, Abraão, olha para mim, a partir de agora, eu sou tua referência. Abraão, a partir de agora, eu vou te ensinar como amar. Abraão, a partir de agora, eu vou mostrar para você o que é realmente o amor de um pai para um filho. Abraão, vem aqui, Abraão, esquece, deixa, talvez o seu histórico foi esse, mas eu falo para você, olhe para o Deus onipotente, eu vou mudar teu caráter, eu vou mudar o teu jeito, você vai começar a amar os teus filhos como talvez teu pai não te amou, e mais, eu vou tratar o teu coração com essa rejeição, para que você realmente venha experimentar um lar de verdade na sua casa. Aplauda o Senhor bem forte. Abraão, vem, olha para mim, face a face, olhe o que eu faço, Abraão, para você poder fazer. E pastor, como é que eu vou buscar essa face? É quando você, pai, para o seu dia, para o seu tempo, e você começa a orar, falar, Senhor, me ajude cada vez mais a melhorar. A minha esposa falava para mim, você é grosso comigo, você não me respeita. Olha só, outro dia eu estava falando com a Bianca, parecia um capitão lá no Nascimento, falando com aquela criança, não vai fazer assim. Ela falou, tem 4 anos. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender, para onde que eu vou? Vou para a face do Deus Todo-Poderoso, me ajuda, me ensina, me orienta, eu quero amar minha filha mais, eu quero amar o meu filho mais, me ajuda a ser melhor. E ele começa a quebrar as barreiras, ele começa a quebrar as estruturas. Então, pais, talvez chegue a hora de você parar o seu dia e ir na presença do Senhor, ir na face de Deus, falar, Senhor, me ensina, seja o meu modelo, me ajude, me oriente, porque eu quero ser um bom pai, eu quero ser um pai melhor ainda mais. Posso ouvir um amém? Mas Deus ainda continua, Ele fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui Deus pede para Abraão ser íntegro. Perfeito tem a ver com integridade, íntegro significa ter um comportamento exemplar, ou seja, fala de alguém ser um exemplo, ou um modelo digno de ser imitado. Eu te pergunto, queridos pais, essa mensagem está sendo para os pais, mas está pegando todo mundo, meu querido, abre o teu coração. Pais, igreja, quais têm sido as nossas atitudes diariamente? Elas são exemplos dignos de serem imitados? Os nossos filhos, as gerações, os nossos amigos, os nossos entes, eles podem olhar para as nossas atitudes e falar assim, pode seguir, filho, isso aqui é um exemplo digno de ser imitado, digno de ser realmente, meu querido, a cada vez mais absorvido. Quais têm sido? É como se Deus falasse para Abraão assim, para Abraão, as suas atitudes precisam ser uma referência. E é interessante isso, porque até no meio da igreja, muitas pessoas falam o quê? Querido, não olha para mim, olhe para Cristo. É interessante isso, não olhe para mim, olhe para Cristo. Eu falava isso, mas quando eu vi o que Paulo escreve, e o que Pedro e João falam para aquele coxo, eu precisei mudar. Porque se eu estou falando para a pessoa, não olhe para mim, é sinal que eu não estou nem me esforçando para tentar parecer com Cristo Jesus. Por quê? Quando questionaram Jesus falando assim, aonde está o reino de Deus? Aonde estava o reino de Deus? Dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, como que eu posso falar para a pessoa olhar somente para Cristo e não olhar para mim? Não sou eu que vou ser a evidência, mas é o reino de Deus dentro de mim. Da onde que as águas vivas fluirão? Do seu interior. Então, como eu vou falar isso? Aí Paulo vem e quebra as minhas estruturas. Ele fala assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo chega para os irmãos, para aquela igreja, ele fala, olhem para mim e podem me imitar, porque eu sigo cabalmente o exemplo de Cristo, então automaticamente eu posso dizer de boca cheia, Paulo falando, eu posso dizer de boca cheia, eu sou um modelo a ser seguido, eu sou alguém que tem os mesmos passos de Cristo Jesus, e é isso, meus queridos pais, queridos irmãos da igreja, que nós precisamos ter em nossos corações. As nossas atitudes refletem o caráter de Cristo,
as nossas atitudes, as nossas ações, elas são iguais à de Cristo Jesus ou elas estão longe? Paulo chama no peito. Pedro e João chegam para aquele coxo, na hora que eles vão entrar no templo para orar. Qual que é a primeira coisa que Pedro e João falam para aquele pedinte? Olhe para nós. Olhe para nós. E hoje, meu querido, posso falar, tem uma geração infelizmente perdida, porque os pais não falaram, olhe para nós. O meu exemplo é digno de ser seguido. O meu exemplo é digno de ser seguido. Filho, faça o que você quiser. Não, filho, você não chorando do meu lado, faz o que você quiser. Filho, quanto que você quer para você sumir do meu lado? Traz a maquininha lá, vai, filho, o pai vai passar para você. O pai comprou até a maquininha moderninha para ele. Vai lá, filhão. Quanto que é esse negócio para você sumir do meu lado? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter paz, eu preciso realmente trazer a comida aqui na casa. Sim, nós precisamos. Só que nós não podemos em momento algum deixar de ser modelo para os nossos filhos. Nós não podemos de forma alguma deixar de ser exemplo. Isso, meu querido, que eu falo para vocês é o que eu mais tenho lutado. É o que eu mais tenho perseverado. Minha esposa, eu pergunto para ela, você pode conversar com a pastora Cara, eu pergunto para ela, você se sente amada do meu lado? Você se sente segura do meu lado? Eu olho para minha filha e para o meu filho, eles têm prazer de me abraçar ou eles não veem a hora de sumir da minha frente? A hora que eu abro a porta, que já vem um barulho, papai chegou, vamos. No aeroporto já, antes de vir para cá, liguei, a Bianca, qual que é a surpresa? Falei, interesseira. Porque eu sempre quando eu vou, eu trago um presentinho, trago uma lembrancinha, um cuidado, um mimo, minha esposa. Eu sei que ela gosta daquela castanha que vende no aeroporto, lá com umas caldas e tal, não sei o que. Meu querido, já passei ali e falei assim, eu quero essa daqui, pode trazer. Aberto, pode fechar, que eu vou entregar para ela. Entreguei, tá aqui o mimo, por quê? Porque eu só lembrei de você, eu digo que eu te amo. Maridos, a sua esposa muitas vezes está esperando isso. Pastor, foi um apresentão, foi uma joia com diamante daquela que tem que colocar máscara de solda para ver? De tão brilhante que é o negócio? Não. Mas ela não está preocupada com o tamanho do brilhante, ela está preocupada com o tamanho do meu amor por ela. Amém? Amém? Te amo, minha linda. Paulo fala, sede meus imitadores, os nossos filhos precisam olhar para nós como referência. Uma geração precisa olhar para nós. Queridos, eu quero que a minha esposa olhe para mim, como eu falei, se sinta segura. Eu desejo que os meus filhos olhem para mim e possam ver um pai que tem atitudes dignas de serem seguidas. De um pai que não seja apenas uma coisa fora e dentro de casa é outra. Mas é um pai que é o mesmo fora e dentro. É um pai que ama, é um pai que cuida, é um pai que respeita. É um pai que tem hora que tem que puxar e disciplinar, É um pai que tem que ficar... Filha, agora é a hora do cantinho do pensamento. 4 minutinhos sentado. Por quê? Porque você fez isso e fez isso. E isso não está certo. Quando a minha filha vem querer brincar, falar uma coisa que é de repente uma mentira, já começa a ensinar a filha, isso não é verdade. É o que a palavra fala. A estultícia está no coração da criança, mas meu querido, tem hora que tem que puxar, opa, filha, isso aqui não é verdade. A verdade sempre. O que liberta a gente, filha? É a verdade, papai. O que a verdade é? A verdade é boa, é a verdade. Então tem que disciplinar, mas também tem que amar, tem que sorrir, tem que saber realmente orientar. Eles precisam olhar para o modelo, eles precisam olhar para nós pais e verem um exemplo digno de ser seguido, um exemplo digno, meu querido. Então é nessa hora que o teu filho olha para você na sua casa e vê como é que você trata a tua esposa. Se você grita com a tua esposa, chama ela de louca, perdida, bruxa do 71, fala mais um adjetivo bacana aí, deixa eu ver, chama ela de, sei lá, suvaquenta peluda, sei lá, só sem depilar, ai, vai bigodona, vai, tá deixando estileira dos caras, bigodão, deixa crescer. Vai, seu feijão queima. Seu nhoque parece mais um macarrão. Esse macarrão seu parece mais um miojo. O miojo seria mais gostoso do que isso. Eles só estão vendo o modelo. Eles só estão vendo aquilo como eles vão falar na próxima situação. Teu filho vai falar para tua esposa, sai daqui, tua louca. Porque é o modelo que ele está vendo. É a referência, é a atitude, meu querido, que ele está vendo. Falar, entendi. Se meu pai falar assim, é normal. A hora que você lança um palavrão, a hora que lança aquelas palavras baixas, vai pi, 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 o filho absorve. Outro dia eu fiquei triste. Minha filha está na escolinha, isso foi acho que com 2 aninhos, apresentação dos pais. Tamo lá,
Meu, linda, pai super-herói. Mas eu não sei onde a galera, tipo, mostra que a gente é super-herói. Que bom que é no coração, que se fosse no físico eu tava morto. Se fosse no meu bíceps já era, minha filha tava perdida. A gente ora em línguas, manda uma rajada na hora e move Jeová, move, pega. E na hora, tava eu com a minha filha, aquele momento gostoso, cara, aquela inocência, ela de boa crescendo. E o pai do lado com o filho dele, mostra aí, cadê o negoção? Cadê? Mostra, põe pra fora, isso filha, vai lá. Eu olhei e falei, você é louco, mano? Olha o pai ensinando o filho, cadê o negoção? Isso aí é... Como você acha que um garoto desse vai crescer? Ele vai olhar para uma mulher, vai crescer totalmente depravado, louco. Sementes estão sendo lançadas no coração, estão sendo penetradas. Ah, pastor, você está viajando. Isso não tem nada a ver. Então, meu querido, eu vou te contar uma história. Estava num culto em Pinhais, fazendo um seminário também. E a hora que nós começamos a falar para a galera, sai do seu lugar, vai orar com alguém. Deus vai dar uma palavra de conhecimento. Bora, vamos ativar esse negócio. E a galera está ativando. Eu fui orar com o rapaz. A hora que eu orei com o rapaz, eu coloquei a mão no ombro dele, comecei a orar com ele, começou a vir uma visão no meu espírito de um garotinho numa bicicletinha de criança. Era uma criança numa bicicletinha, um garoto numa bicicletinha de criança. Não entendi. Aí, meu querido, como eu ensino no seminário, a gente fala, querido, eu perguntei, falei, você tem filho? Ele falou assim, tenho. Só que na hora o Espírito Santo falou, dentro de mim, não é o filho dele, é ele. Aí na hora eu vi um pai empurrando, sabe quando um pai vai ensinar um filho a andar de bicicleta? Vai dando aquela pedaladinha? O cara já é casado hoje, tem filho, tem esposa e tudo mais. Isso Deus tocando no coração dele. Falei, cara, isso aqui não tem a ver com teu pai. Não, isso aqui não tem a ver com teu filho, tem a ver com teu pai. Como é que é o teu relacionamento com teu pai? É bom. Eu falei, esse bom foi meio zoado. Falei, Espírito Santo, fala comigo. Aí veio, meu querido. Aí eu gosto quando ele vem, que eu já nem pergunto, já logo dou no meio. Você não vai ser uma frustração pro teu filho, assim como o teu pai foi para você. Meu querido, homem não tem rímel, né? Mas foi ranho. Chá. Derrubado. Moeu. Porque ele tinha um bom relacionamento com o pai. Mas teve áreas que o pai olhou, que o pai não foi uma referência e frustrou. Destruiu a família. Destruiu o lar. E aquilo estava no coração dele. Mágoa, dor, rancor. Rasgando o cara, ele não conseguia. E eu falei, profetizei, você não vai ser uma desgraça. Não foi uma desgraça, você não vai ser uma frustração. Essa foi a palavra. Você não vai ser uma frustração para o teu filho, assim como o teu pai foi para você nessa área. E eu falo para vocês hoje, pais, você não será uma frustração para o teu filho, talvez como o teu pai foi para você. Você não vai ser um mau exemplo para o teu filho, talvez teu pai foi para você. Você, mães, falo para vocês também, vocês, mães, não serão um mau exemplo, assim como talvez tua mãe foi para você. Essa hora que o Senhor fala para vocês também, mulheres, vem para a face do Deus que eu vou te ensinar como ser mulher, como ser mãe, como amar. Talvez tua mãe gritou contigo, tua mãe era aquela pirocada, doida, louca, rodava a baiana, fazia tudo, mas agora Deus vai falar assim, não, você não vai rodar a baiana não, você vai rodar na presença do Senhor, você vai ficar cheia do poder de Deus, você vai ser uma referência, teus filhos vão amar poder andar contigo, seus filhos vão querer olhar para você, pais, vocês vão se tornar uma referência, pais, essa geração precisa de uma referência, essa geração precisa de homens e mulheres que batem no peito e falam, pode olhar para mim. Por quê? Porque a presença de Deus está em mim, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você pode olhar por quê? Porque as minhas atitudes são iguais às de Cristo Jesus, as minhas atitudes são iguais à palavra, o meu sim é sim, o meu não é não, o que passou disso é das trevas. Pode olhar para mim, pode me imitar, a minha palavra é verdadeira, a minha palavra aqui ó, fio do bigode, o fio do bigode da mamãe também, no fio do bigode. Anda, vem, não se perca, venha, meu querido. É interessante que nessa conversa com o rapaz, ele chorou, oramos, tal, foi bênção, passou. Então tá vendo como é sério uma atitude nossa, o que ela gera no coração. O cara gera um marmanjo, pai de família, casado com um filho, mas o coração dele ainda estava lá, uma mágoa, uma tristeza, porque o pai decepcionou ele. Olha como nós precisamos ser referenciais. Estão comigo aqui, amém?
Agora nessa que Abraão reconhece isso, o texto fala que Abraão na sequência, Abraão se humilha com o rosto em terra, põe o rosto em chão. O que Abraão está fazendo com isso? Senhor, realmente eu preciso, realmente eu reconheço que eu preciso andar na tua presença, eu preciso ter atitudes, Pai, diferente, me ajuda. Nessa hora, é depois dessa atitude, dele se lançar no chão, que Deus chega para ele e fala: a partir de agora o teu nome não é mais Abrão, a partir de agora o teu nome é Abraão. Eu gosto em hebraico que fala é Abraham. É Deus colocando o nome dele, de Deus, no meio de Abrão. Deus falando assim: a partir de agora, cara, você se humilhou, você se lançou, agora eu entro contigo. E uma mudança de nome, meu querido, na palavra, ela significa uma reviravolta na vida de uma pessoa, é uma alteração significativa no caráter dessa pessoa, numa direção dessa pessoa, até no status, na posição dessa pessoa. E é isso que Deus quer fazer com muitos de vocês hoje. Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer tocar no teu coração e penetrar teu coração, é mudar você para uma nova fase, é mudar você para um novo tempo. A partir de agora, até agora foi um ciclo, mas a partir de agora, você se humilhou, se entregou, reconheceu: eu entro em cena e começo a trabalhar em tua vida. A partir de agora eu começo a transformar o teu coração. A partir de agora, você não é somente um Abraão, a partir de agora você é um Abrão, você é pai de multidões, você é aquele cara que vai gerar filhos, você vai gerar filhas, você vai gerar descendentes, nações, povos, família, lares estruturados, lares abençoados, mas principalmente cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, lares abençoadíssimos. Aplauda o Senhor bem forte, porque você faz parte dessa geração, você é um desses. Se você crer, se você reconhecer, se você se humilhar, o Senhor vai te erguer. Deus depois continua, fala para Abraão: mas a partir de agora, Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Está em Gênesis 17, 9. Você vai guardar a minha aliança. Deus fala para Abraão: Abraão, suas atitudes têm que ser um modelo. Venha aprender comigo, venha olhar na minha face, venha ter tempo comigo. Mas agora, Abraão, eu preciso que você tenha uma aliança comigo. Eu preciso que não apenas você tenha uma aliança comigo, mas que você, a tua descendência, guarde essa aliança comigo. Olha a nossa responsabilidade, pais, de guiarmos e orientarmos nossos filhos na palavra do Senhor, na verdade, debaixo da aliança com Deus Todo-Poderoso. Deus fala para Abraão: venha, faça isso. E você sabe o que acontece? O que acontece depois de tudo isso? Vem uma nação abençoada, Deus escolheu um povo maravilhoso, vem o Senhor Jesus. Através de quem que veio? Através desse homem que obedeceu. Olha só como a história mudou. Um homem que se posicionou, um homem que realmente entendeu a aliança, o compromisso de crescer. Tenho falhas, tenho erros, amém, mas eu me lanço aos pés do Senhor e falo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor realmente me molde, Senhor, trabalhe em mim. Pai, eu quero realmente ser um exemplo a ser seguido. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam me imitar, assim como imita Cristo, assim como eu sou igual a Cristo. Eu quero que as minhas mãos sejam iguais às mãos de Cristo. Eu quero que a cada passo que eu dê, Pai, seja iguais aos passos de Cristo Jesus. Eu não quero mais seguir a minha vontade, mas eu quero seguir a tua vontade, o teu plano para a minha vida. Por quê? Porque eu quero ter um lar abençoado. Eu quero ter o prazer de voltar para casa. Eu quero ter o prazer, meu querido, de hora de bater a hora, acabou o expediente, sorriso, alegria, eu vou encontrar aquelas bochechas de cupcake, eu vou ser abraçado pela minha morena, vou sentir o cheiro dela. Meu Deus, só de pensar, Jesus, aleluia. Eu acabava o culto agora. Jeová. Pastor, só pensa naquilo? Não, eu penso nela. Eu penso nela. Porque eu olho para ela, eu tirei ela de um lar, e eu tirei ela para amar. Para amar. E amor não é o que eu sinto, amor é atitude. 1 Coríntios capítulo 13. Não procure os próprios interesses, não arde em ciúmes, não procura a desgraça do próximo. Então você tem que amar isso é ter atitude. Eu abro mão do meu eu, porque eu tomo uma decisão de amar essa mulher. Amém? Amém mesmo? Mulheradas, é isso mesmo, mulherada? Vocês estão felizes hoje, né? Rosa de Saron, então vai ter rojão quinta-feira aqui. Agora, até aqui foi para os pais, tudo bem? Agora todo mundo aqui é filho. A não ser que você veio da cegonha. A não ser que você brotou.
Todo mundo aqui é filho, mas provavelmente você, como eu disse, olha essa data e algo dentro de você mexe, toca, incomoda. Por quê? Porque aquele que você imaginava que seria uma referência, aquele que você olhava, achou que ele ia ser uma referência, o seu porto seguro, ele ia ser o seu herói, ele ia ser o seu amigo, o seu companheiro, aquele que ia ser tipo, te dar os conselhos, na verdade te feriu, te machucou, ou simplesmente se foi, ou talvez você nem conheceu, e quando você ficou sabendo da forma que foi, aquele sentimento entrou dentro de você de rejeição, de abandono, de mágoa, de rancor, de peso, e dessa forma, você nunca podia imaginar que isso ia acontecer, mas foi assim como eu nunca imaginei que eu ia perder o meu pai. Eu estava de férias, só recebo a ligação, tinha 20 e poucas ligações, depois que eu vi, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, vem que teu pai está indo. Foi o tempo de subir no carro, pegar as crianças, falar tchau praia, tchau sol, partiu. Vamos, não imaginava, não esperava. Mas hoje, talvez o seu coração, quando a palavra pai vem, se fecha. Quando a palavra pai é mencionada e os seus ouvidos absorvem, dói, a tristeza começa a querer ganhar espaço, o sentimento não é nada bom dentro do seu coração, que coisa horrível que é sentir isso, e por causa de tudo isso, por causa do mau exemplo, muitos não conseguem olhar para Deus como um pai. Eu creio que Ele é Senhor, mas eu não consigo vê-lo como pai. Eu creio que Ele é Deus, mas não consigo vê-lo como pai. Eu creio que Ele criou tudo, mas eu não consigo vê-lo como pai. Eu creio que Ele transformou tudo e enviou Jesus, mas eu não creio, não consigo ver que Ele é meu pai. Por quê? Porque é automático, o seu exemplo, o seu modelo de anos foi um modelo, um exemplo que machucou, que feriu, que derrubou. Mas aí vem Jesus em cena, e quando Jesus vem, Ele escandaliza, Ele choca. Por quê? Porque Jesus começa a falar assim, ó, eu sou do Pai, Deus, meu Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Eles ficaram em choque, como assim Deus é Pai? Está ficando doido? Ele é o Deus Todo-Poderoso, que mané Pai? Está ficando doido? Por quê? Porque estavam fechados, travados, limitados, achando que era somente um Deus juiz severo que vinha e pesava, mas o coração fechou, não conseguia ver Deus como Pai. Aí, para escandalizar ainda mais, Jesus fala o quê? Quando vocês forem orar, faça aquela seguinte oração: Pai Nosso. Meu Deus, imagina os discípulos olhando, falando, como assim Pai Nosso? Jesus falando, ei, Ele não é só o meu Pai, mas também é Pai de vocês. Como eles conseguiram olhar isso totalmente diferente? Por quê? Porque eles estavam acostumados apenas com esse Deus juiz, severo, de pecadores, mas agora eles começam a olhar um Deus que é Pai. Como assim? Deus é Pai? Imagina o choque que foi, queriam quebrar Jesus no meio, a hora que Ele começou a falar isso. Sim, Deus é Pai, mas em João capítulo 1, verso 12 e 13, fala assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quanto receberam, crendo no coração. Agora não aparece mais como um Deus somente, agora Ele é como um Pai. Por que como um Pai? Porque Ele olha para você e fala assim, ó, antes de você nascer, antes de você imaginar os seus dias, antes do seu pai e sua mãe imaginar que você viria, independente de onde que você veio, eu escrevi os seus dias
no meu livro, e todos eles foram escritos. Antes de alguém imaginar fazer chá de bebê, eu já via você respirando. Antes das coisas acontecerem, eu como um pai te gero e agora faço você a minha criatura. Agora você me reconhece como Senhor. Agora eu te dou, meu querido, autoridade, e venha. Agora eu te chamo de filho. Agora eu tomo você. Você é meu, você é minha propriedade. Você é o meu filho, você é a minha filha. Eu te amo. Sabe o que esse texto me mostra? Pastor é o que eu faço, filho é o que eu sou. Pastor é o que eu faço, filho é o que eu sou. Diretor de arte é o que eu trabalhei a vida inteira e faço, mas filho é o que eu sou. Fala para quem está falando assim, ó, eu sou filho. Você pode fazer muitas coisas. Estamos na política, mas vocês são filhos. Filhos. Estamos envolvidos em negócios. Legal, sou empresário. Legal, tá aqui, eu faço, cara, business, legal. Mas eu sou filho. É isso que Deus quer que tocar o teu coração hoje, que você venha entender, ainda que a tua referência foi totalmente fora do padrão, fora do modelo, ainda que isso acabou destruindo ou deturpando a tua imagem de Deus como Pai, hoje o Pai quer tocar o teu coração, o Pai que escreveu os teus dias, um Pai que te ama, um Pai que te gerou, Ele quer tocar o teu coração, Ele não quer que você continue mais com essa mágoa, com esse rancor, Ele não quer mais que você escute a palavra Pai e se fecha a hora que o louvor está descendo, o louvor está subindo, a glória está descendo, a presença de Deus rolando, de repente o pastor entra e fala, agora abraça o Pai, você se fecha, parece que a glória sumiu. Ele quer abrir o teu coração, Ele quer tocar o teu coração essa noite, Ele quer que você olhe para Ele realmente como um Pai que te ama, um Pai que cuida, um Pai que tem o melhor para você, não é um Pai carrasco, não é um Pai que vai falhar contigo. Filho, Deus quer se relacionar com você como Pai, Ele espera todos os dias como um Pai ouvir a sua voz, e como um verdadeiro Pai, Ele quer te mostrar o caminho, Ele quer cuidar de você, Ele quer te orientar, Ele quer te guiar. Pastor, mas como assim? Deus quer me ouvir? Mateus 6,6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, e que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Meu querido, é o Pai que te vem em secreto, é o Pai que te ama. Agora eu vou te falar, talvez você fale, pastor, legal, mas eu olho para a minha vida, eu não consigo ver esse Pai. Eu olho para a minha história, talvez dentro da igreja, e você fala, não consigo ver como Pai. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele não precisa de ninguém para se completar. Ele simplesmente é. Só que esse Deus que tudo tem, tudo pode, Ele faz um homem do pó da terra. E esse Deus que tudo tem, tudo pode, prestem só aqui em mim. Esse Deus que tudo tem, tudo pode, Ele sopra. Aquilo que está dentro dele, precioso em Deus, Ele sopra no homem. E agora ele começa a passar a ser alma vivente. Ele começa a realmente viver. Só que esse homem, você vê o cuidado do pai, sempre na viração do dia o pai ia ter com o filho. Porque o pai quer se relacionar com o filho. O pai que ama, ele quer cuidar. O pai que ama, ele quer guiar. O pai que ama, ele quer orientar. Estão comigo aqui? Então dá um glória aí, bem alto. Bem, fechou, só para a galera acordar. Esse pai ama, cuida, só que o filho deu mancada. O filho quebrou a aliança com o pai. O filho escolheu a decisão. Esse pai te ama tanto que ele te deu algo chamado livre-arbítrio. O pai nunca quer te controlar, o pai ele quer te orientar. Deus ele nunca vai te controlar, ele quer te orientar. Só que nessa, o homem quebra a aliança. O filho quebrou a aliança. E nessa que o filho quebrou a aliança, pare e pensa, meu querido, que momento precioso. Olha só o que esse pai moveu de Gênesis para chegar até Mateus, que é na nova aliança. Olha o que esse pai fez.
somente para que o próprio filho dele fosse naquela cruz, rasgado, moído, para poder religar o filho ao pai. Olha que história de um pai apaixonado que não desiste de você. Olha o que Deus fez para te alcançar, filho. Olha o que o pai fez para te resgatar, filha. Olha o que o pai que te gerou fez para te alcançar. Ele não precisava de mim. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas Ele é um pai que ama. Na hora que Adão pecou, ele poderia muito bem ter descartado. Vamos começar do zero de novo. Mas Ele fala, não. Eles são preciosos. Ainda que eles tomaram um rumo diferente. Ainda que eles foram para um lugar que não me agradou. Ainda que eles estão distantes. Eu sou pai. Eu gerei. Eu sou pai. E eu quero que cada um deles agora venham ser reconectados à vida. Sabe por quê? O pai começou a olhar e falou assim, não dá. Eles estão agora na mão de Satanás. Eles estão condenados ao inferno. Há uma dívida, há um preço, meu querido, a ser pago. Há um sangue inocente que precisa ser derramado. Eu não posso largar os meus filhos. Eu não posso abandonar os meus filhos. Eu não posso esquecer dos meus filhos. Então o pai move os céus. O filho representa, fala, eu vou resgatar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Eu abro mão do meu eu. Eu me esvazio como Deus. Eu vou, pai, semelhança como homem. Eu me rendo. Eu me entrego. Chega o momento que o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, está lá. Pai, se for possível, passa de mim um cálice. É o nosso irmão falando, tá difícil, mas eu vou aguentar. Por quê? Porque eu quero ver os meus irmãos, eu quero ver os teus filhos saindo da mão de Satanás. Eu quero ver eles sendo resgatados e eles agora sendo colocados na presença do Pai, daquele que gerou, daquele que ama, daquele que cuida. E a cada cravo que Jesus, meu querido, tomou na mão, cada chicotada que rasgou o corpo dele, cada gota de sangue que ele derramou, foi porque ele queria ver os irmãos totalmente resgatados. Ele não queria ver você no inferno, ele não queria ver você perdido, ele não queria ver você destruído, mas ele fala, ainda que você sofreu, ainda que você apanhou, ainda que a tua família foi totalmente chacoalhada, ainda que você não teve um referencial, agora o Pai reconecta você à vida. Agora o Pai chama você e fala, filho, filha, vem para o braço do papai, pode vir correndo, porque ainda que você errou, ainda que você pecou, eu te amo tanto. Se você se arrepender, eu vou te perdoar, mas vem agora para o braço do Pai. É a maior história de amor que eu já vi na humanidade, uma história real e verdadeira, um pai que faz de tudo para um filho. Os meus pais eram divorciados. Eu olhava meu pai gritando com a minha mãe, e ao invés de olhar e absorver, fechar meu coração, eu só falava assim, Senhor, trabalha dentro de mim, porque eu quero ter um lar de verdade. Eu não quero ter um referencial assim. Foi a fase deles, o momento deles. Minha mãe tá bem, tá legal, tá tranquilo, tá viajando de boa, tranquilo, tá aqui, tá legal, eu amo ela, mandou mensagem hoje, feliz dia dos pais, amém, mãe, te amo, beijo, tá ótimo. Então eu também vim de um lar que talvez você olhe e fala, foi delicado, foi. Mas quando eu vi que existe um pai que me ama, quando eu chorei na mensagem, escrevendo a introdução, aquela introdução, lembrei do meu pai, eu chorei, saudade do meu pai. Só que agora, meu querido, eu preciso continuar esse barco. E quando eu tive a revelação que tem um pai que criou tudo e que me ama, e Ele te ama, Ele quer que você entenda, Ele quer te resgatar, Ele quer que você entenda hoje que você é filho, que você é filha. Ainda que você tenha tomado um rumo errado, uma direção errada, Ele te ama. Ele vem, Ele quer que você olhe e chegue na presença dEle como um filho, e Ele vai te abraçar como um pai. Ele quer que você não apenas olhe para Ele como um Deus, um juiz, alguém que é reto, justo, mas também Ele quer que você olhe para Ele como um pai, como quem te gerou. Mas agora eu vou te falar algo. Eu vejo um texto, e aqui eu preciso que você, eu já estou finalizando agora.
eu preciso que você entenda o que eu vou dizer agora. Olha para quem está do lado e fala assim, olhe para o teu irmão e fala assim, olha o que o meu pai, fale mais forte para ele, olha só o que o meu pai fez por mim. Fala assim para ele, sabe Gênesis? Sabe aonde tudo começou? Sabe quando Jesus veio? Sabe o que ele passou naquela cruz? Foi porque meu pai queria me resgatar. Você pode aplaudir o pai? Talvez agora você olhe e fale assim, pois é, eu vejo ele como pai. Pai, tchau, está em cima, nós estamos aqui, paizinho, eu te amo. Mas é interessante que a palavra fala em João, 1 João 5, 7, pois há 3 que dão um testemunho no céu, o Pai, a palavra que é Jesus Logos e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Fala para quem está falando assim, o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo são um. É a Trindade, eles são um. Não tem como. Você olha para o Espírito Santo, você vê Jesus. Você olha para Jesus, você vê o Pai. Você olha para o Pai, você vê Jesus e vê o Espírito Santo. Você olha para o Espírito Santo, você vê Jesus e vê o Pai. Está dando para entender aqui? Os 3 são um. Talvez você fala, paizinho, te amo papai. Está lá. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis vós que o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Vou ler mais uma vez. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Então aqui o que Paulo está falando? Por acaso vocês não sabem que o Espírito Santo, ou melhor, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É aquele que armazena, é aquele que recebe o Espírito Santo? Agora eu te pergunto, o Espírito Santo é um com quem? O Espírito Santo é um com quem? Com Jesus. Mas é um com mais quem? Com Deus Pai. Então te pergunto, aonde o teu Pai que te gerou está? Aonde o teu Pai que te gerou está? Aonde o teu Pai que te gerou está? Aonde um Deus do impossível, onipotente, onipresente, onisciente, Ele simplesmente habita dentro de você. O Pai habita dentro de você, porque o Espírito é um com Jesus, e eles são um com o Pai. Então, meu querido, olhe para a tua mão e fala, Pai, você corre aqui dentro. É difícil você entender por quê? Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma, nós habitamos em um corpo, o Pai é espírito, importa que os seus adoradores, os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Então quando eu quero olhar para o meu Pai, eu simplesmente falo, papai mexe comigo, e meu coração começa a queimar, isso que você está vendo, a lágrima começa a escorrer. Por quê? Porque o meu Pai que me gerou, o meu Pai Criador, Ele não está longe, Ele está perto, Ele está dentro, Ele está dentro, Ele está dentro, Ele está dentro. Ele é um Pai que ama tanto, que Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Então, meu querido, hoje, nessa noite, eu quero falar para você, você pode olhar para a tua história, ainda que pareça que esse pai te abandonou, ainda que pareça que a história vai ser a mesma que o teu pai biológico, ou teu pai natural, ele olha para você e fala, não, só estou cuidando de você, não, só estou preparando você, não, só estou agindo dentro de você. Para quê? Para que você comece a parecer comigo, para que você comece a parecer, ter a minha semelhança, para que dentro de você, você comece a entender, você pecou, você errou, mas o papai te ama, o papai te resgata, o papai te ama, o papai te chama. Então nessa noite o Senhor quer falar para você, talvez para você parecia tão longe, parecia tão distante, mas é só você fechar os teus olhos. Eu estou dentro de você, o meu Espírito é um comigo, eu estou dentro de você,
O Pai está dentro de você. E Ele quer quebrar essa fortaleza no seu coração. Ele quer quebrar essa barreira. Agora, para fechar o último texto, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ou seja, vocês não receberam espírito que vão viver com medo, com peso, escravo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Você foi resgatado, você foi chamado. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. O Pai te chama. O Pai te chama. Talvez teu pai bateu em você mais do que devia, socou você, esfolou você vivo. Talvez teu pai passou do limite. Tem pai que abusou. Tem pai que violentou. Tem pai que abandonou. Tem pai que largou. Tem pai que não conseguia falar eu te amo. Tem pai que não conseguia falar você é importante para mim, filho. Você é preciosa para mim, filha. Talvez você gerou uma expectativa. Hoje ele vai me dar um abraço. E você ganhou foi tapa. E isso cada vez mais fechou teu coração. Isso cada vez mais travou. E agora eu quero que você só deixe o Espírito Santo, que é um com o Pai. O Pai trabalhar dentro de você. 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 Eu vejo fortalezas no coração nessa área com paternidade sendo abertas. Eu vejo agora a luz começando a bater nos portões dessa fortaleza. É o Pai te chamando, coloca pra fora. Eu sei que o teu pai errou com você. Eu sei que o teu pai falhou com você. Libera o perdão e sai dessa fortaleza. Sinta agora o Pai verdadeiro. Sinta agora o Pai real que te gerou. Sinta o Pai. 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 É o Pai que te ama. É o Pai que cuida. É o Pai que te ama. É o Pai que cuida. Essa minha realidade. Solta o choro. Solta essa mágoa. Solta. Isso vai destruir você. Libera. O Pai te chama. O Pai te chama. Vem, filhão. Vem, filhona. Vem, o Pai te ama. O Pai te ama. Eu pertenço a Você pertence a Ele. Pastor é o que eu faço. Filho é o que eu sou. Você é filho. 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 Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. Se você é um pai que não foi, se você é um pai que não está sendo um exemplo para os teus filhos, comece a se posicionar diante do Senhor. Comece a se posicionar diante do Senhor. Fala: Senhor, me ensina. Eu me coloco perante a tua face. Eu me coloco perante a tua face. Me ensina. Me ensina a ser um pai. Eu pertenço a ti. Oh! Paizinho querido, eu pertenço a ti.
Talvez o teu pai natural não conhecia o Senhor. Talvez o modelo que ele tinha antes dele, o seu avô, talvez não era um exemplo, um modelo. Talvez ele agiu com você da mesma forma como agiram com ele. Talvez seu coração esteja fechado. Mas o Senhor quer falar para você hoje. O Deus, nosso Pai, libera perdão. Você quer nunca mais sentir teu coração doendo? Libera perdão. Liberar o perdão para Ele, ou talvez para tua mãe, mas nós estamos falando pai, pode entrar tua mãe. Libera o perdão, porque o perdão não está ligado ou concordando com o que Ele fez. O perdão é para que seu coração realmente venha sentir a paz que excede todo entendimento. Então, Deus, nosso Pai, Ele fala para você: libera o perdão. 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 Pastor, mas ele me violentou. Eu sei. Dói. Pastor, ele abusou de mim. Eu sei, dói. Não foi um exemplo. Não foi um modelo. Mas Deus, o seu Pai, Ele fala para você sentir a plenitude da alegria e da paz. Você vai ter que liberar esse perdão. E esse perdão não está ligado ou concordando com o que o seu pai natural fez, mas é para que essas cadeias venham ser quebradas, para que Satanás não toque mais teu coração, a tua vida, para que você venha sentir uma alegria, uma plenitude de verdade. Talvez teu pai te espancou, ou talvez foi moralmente, falou, chamou de burro, você é burro, nunca vai dar nada, você é um zero mesmo, que desgraça, minha vida parou porque você nasceu. Palavras que penetraram teu coração. Libera esse perdão. Libera esse perdão. Libera esse perdão. E deixa o Pai, Deus, o seu Pai, começar a fazer morada dentro de você. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Continue no mesmo espírito, do jeito que você está. Antes disso, não vai dar. Se você teve alguma situação com teu pai, ou até tua mãe, independente de qual seja a situação, talvez foi igual a minha, saí na mão com meu pai, mas eu pedi perdão, resolvi, ficou sarado, travado, mas talvez você não. Em alguma área, não importa qual área, se você é um desses, sai do seu lugar e vem à frente. Pega a tua bolsa, pega a tua mochila, mas fala: não, eu preciso hoje tomar uma decisão. Eu preciso hoje me libertar disso. E cada passo que você der do teu lugar até a frente, vai sentir o amor de Deus, o Pai, dentro de você. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Você não vai ser um mau exemplo como talvez teu pai e tua mãe foi. Você não vai ser um mau exemplo, você será um ótimo exemplo. Por quê? Porque você está lançando ao teu Pai. Deus, o teu Pai, Ele vai trabalhar dentro de você. À medida que você estiver vindo aqui à frente, feche seus olhos, igreja. Eu preciso fazer mais uma oração, se você estiver na frente ou não. Enquanto isso, o louvor vai ficando bem suave. Você que está vindo aqui para frente, a gente vai orar. Deixa vir. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, talvez você está nessa casa aqui visitando. Eu não posso deixar passar sem fazer um convite para você. Esse Deus Pai, Ele te ama. E o texto que eu li ali, você viu: todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles são chamados agora filhos de Deus. Então, antes de você abrir o teu coração e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você é simplesmente uma criatura, alguém que foi criado por Deus, mas Ele não consegue chamar de filho, porque filhos são aqueles que
abriram a sua vida, aqueles que entregaram tudo que são e têm ao Senhor Jesus. Então nessa noite, se você quer fazer essa oração, se você quer realmente se entregar ao Senhor Jesus, abrir a sua vida para esse Pai, Deus Pai poderoso, coloque a mão no seu coração. Talvez você fez essa aliança muitos anos atrás, mas você quebrou. É hora de voltar. O Pai te chama. O Pai te chama. Coloca a mão no seu coração e repita uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Porque até hoje eu estava envolvido com o pecado. Mas hoje, crendo no coração, e confessando com os lábios, eu reconheço que sou pecador. E eu preciso do perdão do Senhor Jesus. Deus, me limpa. Toca o meu coração. Toda mágoa, todo rancor que há dentro de mim. Trabalhe, Senhor. Mas a partir de hoje, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que veio ao mundo em carne. Nasceu, morreu, ressuscitou e hoje está vivo. Senhor Jesus Cristo, tudo que sou e tenho, entrega em tuas mãos. E a partir de hoje, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, perante a igreja, perante o mundo espiritual, eu declaro, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, a partir de hoje, Tu és o meu irmão mais velho, e nós somos filhos do mesmo Pai. Pai, te peço por cada pessoa que está fazendo essa oração, que o Senhor venha tocar, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha selar e marcar a vida de cada um deles, que seja uma nova fase na vida de cada um, que seja apenas um start, que eles venham sentir o Teu amor, que eles venham sentir a Tua paz, que eles venham sentir a Tua alegria, mas que a partir de hoje eles venham ser chamados filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de um Pai, Criador de tudo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor bem forte, continua onde você está, nós vamos orar. Se você fez essa oração aqui na igreja, o Boas-Vindas estará ali atrás. Queremos pegar teu nome, telefone e teu e-mail. Passe lá antes de ir embora. Se você fez essa oração pela internet, que Deus abençoe a tua vida. Procure uma igreja próxima à sua casa. Se possível, acesse o site boladineve.com. Queremos caminhar com você. Que Deus abençoe. Valeu.